Chama-se de estrutura um conjunto de elementos, partes e componentes resistentes de uma construção. Necessita ser estável e capaz de receber cargas externas e transmiti-las aos apoios, mantendo seu equilíbrio estático. Ele deve também cumprir funções como vencer vãos, conforme acontece com pontes e viadutos, preencher espaços em edifícios, por exemplo, ou conter empuxos, como nos muros de arrimo, tanques ou silos. A estrutura deve cumprir a função a que está destinada, com um grau de segurança, de maneira que tenha um comportamento adequado nas condições normais de serviço. Além disso, deve satisfazer outros requisitos, tais como manter o custo dentro de limites econômicos e satisfazer determinadas exigências estéticas. A laje é um elemento de concreto que tem três medidas ao todo, sendo o comprimento e a largura com maiores valores, e a espessura, que costuma ser utilizada na horizontal. Ela é apoiada sobre a viga e suporta as cargas, que geram cisalhamento e momento fletor. Já as vigas e pilares são elementos que têm uma das medidas com maior comprimento. As vigas sofrem cisalhamento e flexão e costumam receber as cargas da laje. São utilizadas em sua maioria na horizontal, onde repassam as cargas para os pilares e estes sofrem compressão, flexão e algumas vezes torção. Os pilares são utilizados na vertical e repassam as cargas para as fundações, sendo que estas repassam a carga para o solo. O sistema de concreto armado moldado em loco consiste em moldagem de vigas e pilares de concreto armado com telas metálicas centralizadas. São locados os eixos através de gabaritos. Suas formas são em madeira ou aço. Para isso, existe uma preparação da armadura, onde o processo de dobra se dá manualmente ou por máquinas equipadas. Depois da forma pronta, começa o preparo da concretagem, que deve ser vibrados para evitar que formem vazios. As formas devem ser retiradas após o concreto atingir certa resistência. A intenção da concepção do sistema construtivo de paredes de concreto em loco é viabilizar a execução de obras de maneira mais eficaz, com baixo custo e alto desempenho estrutural. Uma estrutura feita em concreto pré-moldado é aquela em que os elementos estruturais, pilares, vigas, lajes e outros, são moldados e adquirem certo grau de resistência antes do seu posicionamento definitivo na estrutura. Por esse motivo, esse conjunto de peças é também conhecido pelo nome de estrutura pré-fabricada. As estruturas podem ser adquiridas juntos a empresas especializadas ou moldadas no próprio canteiro da obra, para serem montadas no momento oportuno. Com esse método, há uma redução na mão de obra, nos custos, no prazo e a construção é mais limpa. O investimento inicial é alto, os projetos não podem ser personalizados e há uma falta de serviços perto da obra. A estrutura metálica é produzida totalmente em material metálico, principalmente o aço. É formado essencialmente por ferro e carbono e sua resistência depende da quantidade de carbono na sua composição. Ela pode ser aplicada em diversos tipos de projetos e utilizado para a execução de vigas, pilares, terças, treliças de telhado, barrotes de mezaninos, pórticos, pergolados, dentre outros. Pode ser projetada com seções mais esbeltas e as estruturas permitem maiores vãos livres. O padrão de acabamento é mais uniforme e o canteiro de obra mais enxuto. Sua principal vantagem é a rapidez.
Possui maior vulnerabilidade em episódios de ventos fortes e necessita também de maiores cuidados em contato com o fogo. Os ruídos ou vibrações podem ser incômodo e deve-se atentar para uma mão de obra qualificada para não ocorrer falhas executivas na concepção estrutural. A madeira estrutural, apesar de não ser muito utilizada, é muito econômica para construir e sua montagem é rápida. Resiste a variações climáticas extremas, vence grandes vãos e oferece aos moradores um alto grau de conforto térmico e acústico. Além disso, possui apelo ambiental, é sustentável, pode ser reempregada várias vezes, é renovável e é abundante na natureza. Possui resistência mecânica e absorve impactos que dificilmente seriam absorvidos por outros materiais. Praticamente não há nenhuma restrição em possibilidades arquitetônicas quando a madeira é o meio. A madeira exige maior manutenção e alguns cuidados são necessários, como, por exemplo, evitar deixar a estrutura exposta a condições climáticas intensas sem proteção ou em contato com o solo. Ela é suscetível também ao ataque de insetos e sofre variações devido à umidade. Deve-se analisar a resistência mecânica e o nível de apodrecimento quando em contato com o solo que será construído. Suas formas limitam um pouco sua utilização e sua estrutura pode causar ruídos e estalos. As madeiras estruturais mais utilizadas no Brasil são peroba rosa, ipê, eucalipto, pinho, jatubá, cumaru, aroeira e itaúba. E é sempre bom lembrar que devem ser usadas madeiras de reflorestamento. A alvenaria autoportante, também conhecida como alvenaria estruturada, é um sistema estrutural em grande crescimento no mundo e que começa a chamar atenção no mercado brasileiro. Aqui, vigas e colunas são dispensáveis. As paredes são feitas com blocos estruturais que suportam a carga, cobertura, laje, vento, móveis, além do próprio peso. O uso das parentes autoportantes faz com que as fundações recebam cargas linearmente distribuídas, diferente de quando são projetados sistemas de pilares e vigas, em que as cargas chegam de forma pontual. Em seu corpo, são usados apenas alguns elementos finos de metal para absorver a tensão. De resto, tudo depende do uso de materiais como tijolos, blocos de cimento e argamassa. Com isso, a estrutura fica protegida e mais leve. As tubulações podem passar por dentro dos blocos, sem necessidade de quebrar a alvenaria, economizando tempo e dinheiro. É mais sustentável, usando menos materiais, uma vez que reúne as funções de estrutura e vedação, produzindo menos entulho.
O tempo de obra é menor. Tudo é organizado anteriormente para as peças se encaixem de maneira alternada e todos os sistemas hidráulicos, elétricos, gás podem ser instalados simultaneamente. Em contrapartida, necessita de profissionais especializados e, como as paredes têm função estrutural, as mudanças no ambiente e reformas se tornam mais difíceis. As estruturas mistas estão em alta. Elas podem ser classificadas através da junção de um perfil de aço trabalhando em conjunto com o concreto, resultando em um único elemento estrutural, viga laje ou pilar. Dentre os ganhos obtidos com essa solução estão a maior rigidez e a velocidade de execução decorrente da eliminação dos escoramentos. Possui um custo mais acessível e vence vãos maiores. Por esse motivo, é bastante utilizado em edifícios de múltiplos andares, hospitais, shoppings e instituições em geral, mas não deixando de lado as residências. Os benefícios que as estruturas mistas trazem dependem do material de referência a ser utilizado. No caso de usar o aço, as principais vantagens são a diminuição do peso total, mais rapidez na execução e melhoria na estrutura da obra. Em relação ao concreto armado ou protendido, as vantagens são a melhoria, a resistência ao fogo e à corrosão, diminuição do custo, aumento da rigidez, melhoria no conforto para cargas laterais e significativa diminuição de peso. As desvantagens desses tipos de estrutura é que exige uma maior coordenação com especialistas diferentes e também do domínio de algumas tecnologias e sistemas construtivos.